Oi, pessoal! Nas aulas do Centro de Mídias, o tópico foi geometria. Falamos sobre polígonos, ângulos, poliedros. Então, vamos retomar esses assuntos. A situações de problema 5 da apostila volume 3. Então, aí nós temos vários polígonos e eles pedem para a gente construir uma tabela para classificar essas figuras, né? Então, o que a gente pode ver? A figura 1, 3, figura 10, 11, são figuras que têm 3 lados, então são triângulos. Triângulos diferentes, né? O triângulo 1 e 10 são iguais. O triângulo 3, ele tem dois lados ali formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, ele é um triângulo retângulo. E o triângulo 11, você vê que o ângulo passa dos 90 graus, né? É um ângulo bem mais aberto, passa de 90 graus, então é um ângulo obtuso. Então, ele é um triângulo obtusângulo. As figuras 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 12 e 13 são quadriláteros. Só que alguns quadriláteros têm nomes especiais, como o número 2 é um quadrado, o número 4 é um paralelogramo. Paralelogramo sempre tem pares e lados paralelos, né? Então, o quadrado é um paralelogramo, só que ele é um paralelogramo especial, porque ele tem ângulos retos e recebe um nome próprio dele, que é o quadrado. A figura 5 é um quadrilátero, só que ele só tem dois lados opostos paralelos. Este lado aqui e este outro lado aqui não são paralelos. Isso caracteriza um trapézio. A figura 6 é um retângulo, né? Ele não tem os 4 lados em mesma medida, mas tem os ângulos retos. O 7 também é um trapézio, tá vendo? Que tem dois lados paralelos, opostos paralelos, e dois lados que não são paralelos. Se a gente seguir, eles vão se encontrar em algum momento. Então, não são paralelos. É um trapézio, assim como a figura 5. A figura 9 também é um trapézio. É muito parecido com a figura 5. Ele só está numa posição diferente, tá? A figura 12 é um quadrilátero, por mais estranho que pareça. Ela é um quadrilátero. É uma figura não convexa, né? Porque se a gente unir aqueles dois vértices ali daquele bico, né? Fica uma diagonal, uma linha fora, né? O que seria uma diagonal, fica do lado de fora. Então, a gente diz que é uma figura não convexa. E o 13 também é um quadrilátero. Tem tudo para ser um losango, se os quatro lados tiverem exatamente a mesma medida, certo? E aí, nós temos a figura 8. Se você contar, você vai ver que ela tem 5 lados. Seria um pentágono, só que não é um pentágono regular, ou seja, todas as medidas são, todos os lados têm a mesma medida? Não. E também acontece a mesma coisa que acontece lá no 12. Se eu unir aqueles dois vértices daquele bico ali, fica uma linha fora. Então, é um polígono não convexo, tá? Então, a gente tem essa classificação toda aí. Vou só mostrar para vocês aqui. Ó, se eu unir aqui, ó, esse vértice com esse vértice, a minha linha está torta, para variar, você vai ver que essa linha está do lado de fora. Então, é uma figura não convexa. E aqui também, ó, a linha torta, ficou do lado de fora, então é um polígono não convexo. Desculpa aí. Se eu, por exemplo, pegar e fizer a mesma coisa em outra figura, qualquer uma das figuras que eu tenho aqui, ó, se eu unir aqui, ó, aqui o triângulo não tem diagonal, não tem como, né? Se eu unir esse vértice com esse ao lado, não tem como, ele não tem diagonal o triângulo. Mas aqui, ó, se eu unir esse lado com esse lado, eu tenho o lado do quadrado. Mas se eu unir esse vértice, desculpa,
com esse vértice aqui, eu tenho uma diagonal e está dentro do quadrado. Se eu pegar esse vértice e unir com o vértice oposto aqui, eu também tenho essa linha dentro da figura, que é chamada diagonal. Então, todos esses daqui, ó, só a figura 8 e a figura 12 não são convexos. Os outros todos são convexos. Então, a tabela vai ficar, que eles pedem é essa daqui, né? Olha lá. Triângulo, daí ele dá a característica, tudo descrito bonitinho, quais são as características do que ele está pedindo, né? Então, a tabela preenchida, ó, vai ficar assim. Então, triângulo que tem 3 vértices. Então, é a figura. É a figura 1, 3, mais 10 e 11, ok? São os triângulos. Triângulo que possui 3 lados com a mesma medida, ou seja, um triângulo equilátero. Qual é equilátero? Aqui ele indica apenas o triângulo 1. O triângulo 10 também é equilátero, né? Ah, não, ele está um pouquinho acima, né? Então, realmente, só o triângulo 1, por um detalhezinho mínimo ali, né? Aí ele fala, triângulos que têm só 2 lados com a mesma medida. É o triângulo isósceles, né? Aí sim a gente vai ter o quadrado. Triângulo 3, né? A gente vai ter. E o triângulo 10. Vou parar de girar isso aqui, senão vocês vão ficar zonzo, né? Triângulo escaleno é aquele que é tudo esquisitão, né? Ele não tem medidas, nenhum dos lados com medidas iguais. Né? Então, é o triângulo 11. O quadrado, aí tem que ter especificamente os 4 lados com a mesma medida e os 4 ângulos retos. O trapézio, deixa eu voltar lá mais uma vez. O trapézio, que é a figura 5, 7 e 9, certo? O retângulo, que a gente tem que ter os 4 ângulos retos, não precisa ter os lados do mesmo tamanho, né? Senão seria um quadrado. O losango é aquele que eu falei, olha, tudo indica que é um losango, né? Então, olha lá, quadrilátero, que possui 4 lados com a mesma medida, lados opostos paralelos e ângulos opostos congruentes, né? Então, olha só, esse ângulo é oposto e tem a mesma medida. Esse ângulo e esse são opostos e têm a mesma medida, tá bem? Opa, fui pro lado errado. E ele fala que é o 2 e o 13, né? Ó, vamos analisar. Por que ele fala da figura 2? Você vai falar, ué, mas o 2 é um quadrado. Só que um quadrado e um losango, né? Eu posso falar o quê? Ah, mas como eu posso dizer que uma figura é a outra? É porque para ser um losango, ele tem que ter o quê? 4 lados com a mesma medida. O quadrado tem isso? Check. 4 ângulos opostos congruentes. Check. Né? Você vai falar, esse oposto é igual a esse? Sim. Esse oposto é igual a esse? Sim. E no quadrado, esse oposto é igual a esse? Sim. Esse oposto é igual a esse? Sim. E tem que ter os lados opostos paralelos. Check. Então, eu posso dizer que um quadrado é um losango? Posso. Losango? Posso. Mas eu posso falar que um losango é um quadrado? Não. Né? Aí não dá. Né? Um losango é um quadrado? Não, para ser quadrado tem que ter ângulo reto. Então, cuidado com a afirmação. Às vezes, o sentido da afirmação muda toda a história. Parece meio confuso, mas não é não, tá? Paralelogramo, aí ele vai indicar o 2, o 4, o 6 e o 13. Você vai falar, ué, mas só tinha um paralelogramo. Acontece a mesma coisa, ó. O 2, o 4, o 6 e o 13. São todos paralelogramos? São. Por quê? Para ser paralelogramo, ele tem que ter lados opostos paralelos.
Lados opostos, paralelos? Check. Lados opostos, paralelos? Check. Lados opostos, paralelos? Check. Lados opostos, paralelos? Check. Então, 4, 2, 4, 6 e 13 são paralelogramas? São, porque a condição mínima é quadrilátero que possui lados paralelos 2 a 2, ou seja, os opostos. Pronto. Aí, quando ele vai aumentando as características, esse quadrilátero vai formar um retângulo, vai formar um losango, que vai formar o quadrado. Volta na aula de quadriláteros que eu expliquei tudo isso. Polígonos convexos é aquele que eu falei, e não convexos é aquele que tem a linha que ficou do lado de fora, né? Que foi a que eu mostrei, a diagonal que ficou do lado de fora, tá bem? Todo polígono é considerado regular quando as medidas dos lados e dos ângulos são iguais, congruentes. Observe os polígonos a seguir e responda às questões. Então, nós temos aqui, será que eles têm lados e ângulos congruentes? Dá para dizer que tem lados e ângulos congruentes aqui? Não, né? Esse lado é menor que este. E aqui? Nem pensar, né? Imagina, né? Lados congruentes, ângulos, menos ainda, né? Aqui, há uma grande possibilidade, né? Que seja um triângulo equilátero, 3 ângulos congruentes, 3 lados congruentes. Aqui, há uma grande possibilidade também. Aliás, se você olhar desse jeito, você vai falar, eu acho que isso é um losango. Se esse ângulo for reto, ele é um losango, mas ele é um quadrado também, né? Ele tem que saber se esses ângulos são retos. Esse é um pentágono. É aquele tradicional pentágono, né? No formato da casinha que tem lá na régua geométrica. Ele é regular, né? Esse daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um octógono. Provavelmente, visualmente, a gente vê que os ângulos e os lados são congruentes. Esse daqui é um hexágono, também visualmente parece ser congruente. Esse daqui nem pensar, né? Porque olha o tamanho deste ângulo, olha o tamanho deste ângulo, né? Esse daqui não é congruente os lados, porque esse lado visivelmente é menor do que esse, não é irregular. E esse daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, é um heptágono. E a gente teria que verificar se esse lado tem a mesma medida que esse lado, a mesma medida que esse lado e que os ângulos têm a mesma medida. Então, para serem regulares, ou seja, aquele todo padrãozinho bonitinho que você vê que está tudo perfeitinho, né? Os lados mesma medida e ângulos mesma medida, eles são polígonos regulares, tá bem? E aí a gente vai classificar, a tabela vai crescer um pouquinho, né? Porque são os polígonos regulares e não regulares. Aí pede a figura, número de lados e número de diagonais, tá bom? Então a tabela só dizendo aqui, né? Relembrando novamente o que é uma diagonal. A diagonal é essa linha que atravessa. Se eu unir esse lado, vértice e esse vértice, eu formo o lado. Mas se eu unir esse vértice com esse vértice, eu formo, vamos lá, uma diagonal. Esse vértice com esse vértice também é uma diagonal. Esse vértice com esse lado, se eu juntar esse vértice com esse vértice, tem mais uma diagonal. Esse vértice com esse vértice, tenho mais uma diagonal. Esse com esse já uni. Eu vou unir esse vértice com esse vértice. Justo o último ficou muito torto, né? E eu tenho forma uma estrela. É assim que a gente faz uma estrela bem bonitinha dentro de um pentágono. E são as diagonais, tá bom? Então, vamos lá. A tabela vai ficar dessa forma, tá? Os polígonos regulares e não regulares, que é o que eu comentei com vocês aí. As figuras certinhas, né? Quais são.
Eu peguei a resposta do caderno do professor, eu não sei porque eles colocaram as figuras tudo fora de ordem, mas esses são os polígonos e o número de lados e diagonais de cada um deles, tá bom? Faz aí e tenta conferir, ver se você pensou certo, tá bem? Com o auxílio de uma régua, determine a medida de cada um dos lados dos triângulos. Observe os ângulos, classificando-os quanto à medida dos lados e ângulos, tá bom? Então, vamos lá. Classificação quanto aos lados. Triângulo equilátero, todos os lados com a mesma medida. Isósceles só tem 2 com a mesma medida. Escalenos, 3 são diferentes. Classificação quanto aos ângulos. Retângulo tem ângulo reto, que é este símbolo, ó. Então, esses daqui você já sabe que são triângulos retângulos. Obtusângulo, aqui tem um ângulo maior que 90 graus. Então, tem aqui, ele passa de 90 graus. Então, por exemplo, este ângulo aqui, ó, ele é maior que 90 graus, então ele é um triângulo obtusângulo. E o acutângulo é um ângulo que o ângulo é mais fechadinho, é menor que 90 graus, então seria esse daqui, certo? Então, eu já fiz uma pré-classificação aí para vocês. A tabela vai ficar dessa forma, tá? Triângulo equilátero, é esse daqui. O isósceles, que tem só 2 lados com a mesma medida, é o A, o C e o E, que também são os ângulos, são os triângulos retângulos. E o escaleno é esse daqui, que você vê que as 3 medidas são diferentes, tá? Também tem uma aula sobre classificação de triângulos, reveja isso. Vamos ver. Sim. Aqui eu vou passar para vocês. Só um minutinho. Agora sim. É a parte dos poliedros. Quando a gente tem aquelas figuras planas, os polígonos que a gente estava vendo, você juntar vários polígonos, né? E vai construindo, né? Formando uma figura que deixa de ser plana, sai do plano e saindo do plano, ela sai de uma figura 2D para uma figura 3D, que ocupa espaço, isso quer dizer 3D, 3 dimensões, né? Ela tem a dimensão do comprimento, tem a altura, mas ela tem a profundidade, né? Ela sai do plano, igual quando você vai ao cinema e usa o óculos 3D, a ideia do 3D é o quê? A tela do cinema tem o comprimento e a altura, e o óculos faz a gente ter a noção de profundidade. Então, 3 dimensões, 3 medidas, comprimento, altura e a profundidade. Isso é a figura 3D. Se você junta essas figuras planas, né, você faz o desenho numa sulfite, você recorta e começa a dobrar, você forma um cubo, uma pirâmide, um prisma, isso virou uma figura 3D. Então, a gente vive num mundo 3D, tudo ocupa espaço, né? Tem uma profundidade, uma distância, altura, são várias dimensões, são várias medidas que nos deixam vivendo num mundo 3D, diferente da figura que está só ali na tela, sem a noção de profundidade, quem está à frente, quem está atrás, e a gente não tem a noção de 3D. Por isso que tem as fotos, as brincadeiras de internet, TikTok, né? Que você faz a foto e faz a pessoa ficar aqui como se tivesse a pessoa aqui na sua mão, né? Por quê? Porque a foto não dá noção de profundidade. Então, você não percebe que está mais ao fundo e você aproveita isso para fazer aquelas brincadeiras, né? De você tirar a foto mais à frente, depois você ajusta, vai mais para trás, parece que você está com alguém aqui na sua mão, né? Por quê? Porque você brinca com essa ineficiência da foto não mostrar a profundidade. É uma figura 2D e não 3D, né? Depois eu mostro uma imagem disso que eu estou falando para vocês. E a gente tem alguns poliedros especiais, que são esses poliedros. O tetraedro, o hexaedro, que é o cubo, né? O octaedro, dodecaedro e icosaedro. O tetra, ó, tetra quer dizer 4. Ele tem 4 faces. Hexaedro, que é o cubo, porque ele tem 6 faces. Octaedro
hexaedro, ele tem 8 faces. Dodecaedro, ele tem 12 faces. E o icosaedro tem 20 faces. O que é a face? A face aqui nesse tetraedro são esses triângulos, inclusive aqueles que estão ali atrás, assim, bem sombreadinho, para dizer que é o que está atrás, né? Como se essa figura fosse transparente. E a gente está enxergando o que está atrás dela. São 4 triângulos que juntos formam o tetraedro. O hexaedro, que é o cubo, são 6 quadrados que formam o cubo, o hexaedro. O octaedro também é formado por triângulos, 8 triângulos, que são as faces. O dodecaedro, ele é formado por pentágonos regulares. Ele tem 12 pentágonos que fechados formam o dodecaedro. E o icosaedro também são triângulos, só que são 20 triângulos combinados que formam o icosaedro, tá bem? O que eu estava mostrando aqui era a planificação, olha só. Barulho, vamos esperar. Bom, essa é a planificação. Icosaedro, olha só, ele tem 20 triângulos, pode contar aí, tem 20 triângulos aí. Esse é o dodecaedro, tem os 12 pentágonos. O octaedro tem os 8 triângulos. O hexaedro ou cubo, 6 quadrados. E o tetraedro, que tem os 4 triângulos. Essa é a planificação, né? Então, se você quiser montar, é só buscar na internet planificação de poliedros e você vai ter essas planificações aí que você recortando e colando, você forma esses poliedros, tá bem? Aqui eu destaquei para vocês as faces, tá vendo? Ó? Essa face aqui, esse triângulo, é o que forma, 4 triângulos formam aqui o tetraedro, o hexaedro, que é o quadrado, o octaedro também é um triângulo, o dodecaedro é um pentágono, que eu marquei ao lado de trás, e o icosaedro são 20 triângulos. O que são? Esses são as faces, né? As linhas onde eu colo, né, onde eu dobro as duas figuras que estão unidas, essas linhas aqui onde eu vou dobrar a minha figura, colar para fechar a minha figura, são chamadas de arestas, tá? Então, todas essas linhas que eu tenho aqui são as arestas, tá? E o cantinho aqui onde faz o encontro das faces e das arestas é chamada de vértice, ok? E aí ele pede para fazer essa classificação de qual número de faces, vértices e arestas a gente tem para cada uma dessas figuras, tá bem? Então, eu vou colocar aqui para vocês a resposta, mas eu vou fazer também uma extensão aí da nossa aula e mostrar isso para vocês no GeoGebra. É um recurso bem legal e vai servir para vocês também, já que não é um aplicativo, não vai comer a memória do seu celular, pode ser no computador também, online, sem baixar nada, e a gente consegue ver bem legal o efeito para entender como é montado essas figuras, mesmo sem ter que fazer o molde e recortar o papel, ok? Então, segue para assistir a aula do GeoGebra com os poliedros, ok? Copie a tabela e até a continuação.